Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você em nosso devocional de esperança e vida. E eu quero aqui dar continuidade à nossa leitura e também meditação que temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 6, versículos do 1 ao 7 nós vamos ler. Atos, capítulo 6, de 1 a 7 nos diz: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos há muito é tido e dito por alguns como o livro de Atos do Espírito Santo. Há quem diga que esse deveria ser um nome para o livro. Queridos, o fato é que aqui em Atos nós temos falado muito sobre isso, o primórdio da Igreja do Senhor Jesus, e como essa igreja foi organizada pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui, nessa altura, onde eles já estavam a crescer em número, onde pregações rendiam mais de 3.000 convertidos, então eles começaram a ter alguns problemas, algumas necessidades por conta da demanda de trabalho. E os discípulos, então, os apóstolos, têm essa ideia de convidar outros a fazerem parte. Na verdade, de chamar o povo para que o povo escolha homens que sejam cheios do Espírito, homens que sejam tementes a Deus, que tenham bom testemunho, para que os ajudem nessa tarefa. E eu gosto de perceber aqui, meus irmãos, acho interessante que aqui nesse texto nós temos algumas características que revelam como uma pessoa cheia do Espírito Santo vive. E a primeira delas que eu percebo é que uma pessoa que vive sob a direção do Espírito e anda em plenitude dele, essa pessoa sabe aonde ela deve servir, porque o Espírito Santo lhe dá direção. Os apóstolos estavam vendo que havia uma necessidade, mas eles não quiseram abraçar e fazer tudo sozinhos. Eles sabiam qual era a sua responsabilidade diante do reino de Deus, porque o Espírito Santo havia os revelado. Então, eles, para se dedicar à sua tarefa de maneira integral, de maneira que eles possam servir ao reino de Deus com fidelidade, eles se dedicam então à vida de oração e de pregação e ensino da palavra, que era a responsabilidade desses irmãos. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe qual é o seu lugar, ela sabe qual é a sua responsabilidade e ela, na força do Espírito, vive isso para que o nome de Deus seja glorificado. Uma segunda questão que me chama muito a atenção é que uma pessoa que tem plenitude do Espírito, que está cheia do Espírito, ela sabe também ser humilde e pedir ajuda quando é necessário. Os apóstolos, vendo que havia uma necessidade gigantesca, eles não tentaram resolver tudo sozinhos, mas primeiro eles convidam a congregação de discípulos para que esses tomem uma decisão de escolher pessoas, e eles orientam como deve ser essa escolha, justamente exercendo o seu papel de ensino, porque eles sabem o que devem fazer para a glória de Deus, e então eles chamam pessoas para ajudar, e eles delegam a tarefa a estas pessoas que foram escolhidas pela própria comunidade de fé. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sabe pedir ajuda e ela sabe também delegar em amor, para que as coisas no reino de Deus venham funcionar conforme a vontade dele e o mover do seu Espírito, e não conforme a vontade de homens. Os discípulos, os apóstolos, eles não estavam a tentar controlar a igreja, pelo contrário,
Eles estavam dando a liberdade para que o Espírito Santo de Deus assim o fizesse, porque eles já haviam entendido que em Cristo Jesus eles eram livres para não assumirem responsabilidades as quais não foram designadas às suas vidas, mas entendendo a sua participação no corpo de Cristo, entendendo a participação de outros no corpo de Cristo, eles começam a trabalhar em unidade, porque eles entendem que são um único corpo que atua conforme a vontade do Pai e o mover do Espírito. E para finalizar, eu vejo aqui também que uma pessoa que é cheia do Espírito, ela também é uma pessoa de fé. Nós vemos que um desses 7 homens que foram aqui convidados, a quem foi, os quais foram ortogada essa responsabilidade de servir as mesas, o texto destaca bastante a pessoa de Estevão. E nós vamos falar mais à frente sobre Estevão também. Mas aqui o texto diz que eles escolheram Estevão justamente pelo fato dele ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, quem tem a plenitude do Espírito, quem busca o Espírito Santo de Deus e quem vive nessa plenitude, tem também a fé para exercer aquilo que o Senhor Deus o chamou para fazer. E Estevão vai fazer isso muito bem, nós vamos falar no nosso próximo devocional sobre isso. Mas hoje eu quero convidar você, meu irmão, a não negligenciar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas busque a Ele, busque na sua vida de oração, busque na sua vida devocional, busque a plenitude do Espírito. Porque, querido, quando eu e você negligenciamos o Espírito, nós vamos negligenciar a nossa vocação no Senhor, vamos negligenciar uns aos outros, vamos negligenciar, queridos, a vontade de Deus o Pai. Então, que eu e você tenhamos a dedicação e o esmero de buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos andar nessa novidade de vida que nos é proposta em Cristo Jesus, para a qual fomos chamados, para a qual fomos libertos, para vivermos realmente cumprindo aquilo que o Senhor tem nos chamado, sabendo aquilo que devemos fazer para que o nome de Deus seja glorificado, em unidade com o corpo de Cristo, agindo em fé e também sendo humilde para buscar a ajuda uns dos outros. Vamos ter uma palavra de oração, meu irmão? Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos no Senhor de sermos movidos pelo Teu Espírito Santo. Deus, nos dê a plenitude de vida que o Teu Espírito tem para nos dar. Ajuda-nos a sermos cheios da Tua presença, Espírito Santo de Deus, para vivermos a Tua vontade, sabendo realmente qual é a nossa vocação e nos dedicando a ela de maneira integral, vivendo o Teu reino e a Tua justiça conforme fomos chamados para viver. E também para que tenhamos a humildade de buscar a ajuda uns dos outros, de saber que não podemos fazer nada sozinhos, mas precisamos uns dos outros, bem como precisamos do Senhor, porque não podemos fazer nada sem Ti. É no nome maravilhoso de Jesus que eu oro e te agradeço por toda a sua graça e bondade. Amém. Um excelente final de semana para você e todos em sua casa, buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Até a próxima.